Olá, seja bem-vindo ao último vlog de 2025. Eu tô começando a gravar esse vlog no dia 11 de dezembro, hoje é uma quinta-feira, e hoje eu consegui terminar a gravação de todos os vídeos que tem que sair no canal em dezembro. Tô muito feliz com isso. O que não tá me deixando feliz é a bagunça que ficou o escritório depois desses vários vídeos gravados. Eu acho que a pior parte de gravar vídeo é ter que arrumar tudo depois. Tá um caos aqui, tem livro espalhado pra todo lugar. Mas quero fazer isso o quanto antes, porque se eu fico deixando aqui, os livros só vão ficando empilhadinhos na mesa e fica aqui um tempão até eu conseguir, de fato, colocar na estante. Então, quero fazer isso logo. Também tô esperando o vídeo de hoje terminar de carregar no YouTube pra poder fazer essa configuração final aqui, que é o vídeo de convite para a leitura coletiva de Sula, da Toni Morrison. Então, se você não tá sabendo, não viu esse vídeo, fica aqui o convite, vamos ler juntos aí em janeiro. A leitura começa no dia 5 de janeiro, então ainda dá tempo de participar, o grupo já tá lá disponível. Enfim, resolvi começar esse vlog aqui, gravar esse vlog de agora até o dia que ele vai ser postado, que ele vai ser postado na última semana de dezembro, pra mostrar um pouquinho dessas últimas leituras que eu vou fazer, né, nesse finalzinho de ano, e também falar um pouquinho sobre a organização, sobre planejamentos pra 2026. Então, vou falar brevemente aqui sobre os livros, depois eu quero sentar e comentar mais um pouquinho sobre essas leituras. Mas eu recentemente terminei o livro Ópera dos Mortos, do Altran Dourado, que foi um dos últimos livros que eu comentei no último vlog que saiu por aqui, que eu tava fazendo essa leitura, né? Eu comecei a ler em novembro ainda, tinha intenção de terminar em novembro, mas foi um livro que me pediu calma pra leitura, tem um ritmo muito lento e eu terminei gostando muito, mas fiquei muito surpresa com alguns acontecimentos. Enfim, quero falar mais sobre ele num próximo momento que eu tiver sentada com mais calma pra falar. E no momento eu estou lendo, né, O Querido Babaca, da Virginie Despentes, que é uma escritora francesa. Esse aqui eu recebi na parceria com a Fósforo. Eu já tô aqui na página 112 e também tô gostando bastante dessa leitura. É um livro bem irônico, assim, tem um clima, uma pegada diferente aqui pra falar sobre o assunto. É um livro que vai falar sobre machismo, sobre desigualdade, desigualdade social também, desigualdade de gênero. Vai falar também sobre essa coisa da internet, como que as coisas se escalonam demais ali na internet, enfim. Depois conto mais um pouquinho sobre a premissa desse aqui, mas tô curtindo a leitura e quero começar ao longo dos próximos dias um livro sobre minha filha, que eu também recebi na parceria com a Fósforo. Então são os últimos 2 livros de parceria que eu preciso ler esse ano para entregar os conteúdos para a editora. E não sei se vou pegar outro livro para ler nesse meio tempo, provavelmente vou fechar o ano só com essas 2 leituras aqui mesmo. Mas enfim, veremos aí nos próximos dias. Eu vou agora organizar o caos que está aqui e depois quero fazer um café, que eu estou morrendo de fome. E, bom, depois volto para compartilhar mais sobre as leituras e contar mais sobre os planejamentos para vocês. Vamos falar de organização? Gente, eu esqueci de atualizar o vlog, já era pra ter feito alguns outros trechinhos, mas eu esqueci desse vlog, porque os últimos dias foram um caos, muita coisa pra fazer, enfim. Hoje já é dia 18, quinta-feira, então se passou uma semana desde o último trecho que eu gravei com vocês. E eu comentei que uma das coisas que eu queria falar aqui, né, sobre metas, organização para 2026, enfim, hoje eu tava finalizando algumas coisas a respeito disso. Tava preenchendo meu planner e também terminando algumas páginas do meu Notion, que eu me organizo nos 2 lugares, né, eu gosto muito do papel, mas eu também gosto muito do Notion, de ter as coisas no digital. Eu acho que como eu trabalho com digital, é impossível estar só no papel, né, então preciso do Notion de alguma forma, então eu faço uma mescla ali entre a organização nos 2 lugares. Eu comprei um planner esse ano, eu queria muito um planner que fosse simples,
não tivesse muitas páginas, nada de firula demais, porque eu tenho um pavor de pegar aqueles planners que tem 1000 coisas pra preencher e perceber que eu não vou preencher nem metade daquilo. Então eu queria um que fosse mais simplesão, porque o que eu comprei no ano passado eu não gostei muito, principalmente pela distribuição do espaço ali, eu senti que eu não conseguia anotar as coisas que eu precisava. Então esse ano eu fiquei procurando isso, e aí eu acabei comprando errado. Comprei errado assim, eu escolhi da marca que eu acho que fazia mais sentido pra mim, que é a Cícero, que eu acho que tem uns mais simplesões assim. Faz que eu também fiquei com preguiça de procurar outras opções, porque então, todos que eu parava pra ver, eu sinto que eu não conseguia visualizar as páginas que eu quero usar, que é a página da semana ali. Eu sinto que mostra tanta coisa diferente, aí o básico mesmo você não visualiza, você não enxerga ali. Eu cansei de ficar procurando outras opções e tudo é muito caro também, né? Eu acho que da Cícero tava em promoção na época da Black Friday, foi quando eu decidi comprar. E daí eu comprei esse aqui, que é um basicão mesmo, verde, que eu amei. Só que eu comprei, veio errado porque eu achei que ele era maior, era aquele tamanho um pouquinho maior, que eu tinha até um outro modelinho desse caderninho também. E aí veio essa coisa, minúscula, pequitucha aqui. E aí eu falei, vou ter que trocar, né? Eu até fiz uma solicitação de troca no site, mas depois desisti. Falei, vou tentar usar esse aqui mesmo, porque eu achei que a distribuição do espaço é até ok. Aqui nas páginas da semana, que é o que eu uso de fato, eu sinto que tem um espaço legal aqui pra listar as tarefas. Eu já até comecei a preencher algumas coisas aqui. E falei, vou ficar com esse mesmo, porque eu não quero trabalhar de ter que trocar. Fui burra, né? Não olhei o tamanho, só deduzi pela imagem, enfim, acabei pegando um negócio piquetucho. Mas tá bom, eu gosto muito desse caderno argolado da Cícero. E a minha ideia comprando esse é seguir usando ele depois, só comprar o refil do planner no ano seguinte. Por isso que eu peguei um com uma capa mais basicona, que é uma coisa que eu posso inclusive colocar adesivos, outras coisas se eu quiser, mas enfim, eu gosto da ideia de ser assim. E é uma das coisas que eu tava preenchendo, né? Tava preenchendo aqui as primeiras páginas, preenchendo... Tem uma partezinha aqui com coisa de metas, tem esse calendário funcional aqui também que eu tava anotando alguns aniversários, algumas datas, enfim, que eu quero lembrar do ano que vem, aqui a partezinha das metas. Enfim, então tava fazendo isso e terminando de organizar as páginas do Notion. E aí uma outra coisa que eu também tenho de caderno pro ano, assim, eu sempre uso 3 cadernos. Eu tenho o planner, um caderno de anotação, um bloquinho de anotação, que normalmente é um caderninho pequeno, que agora eu peguei esse aqui, que é do Real Gabinete Português de Literatura, de leitura, na verdade. Eu comprei esse aqui quando eu fui no Rio, acho lindo. Eu também comprei o mousepad, olha, com a mesma imagem, lindo. Enfim, eu tenho esse caderninho de anotação, que é um caderninho que eu anoto coisas aleatórias. Eu anoto... sempre preciso fazer uma lista, ou quando eu tô em reunião, ou quando eu preciso anotar alguma coisa pra lembrar depois, eu gosto de usar esse caderninho, que é um caderninho que eu descarto depois. Eu não gosto de guardar caderno, não gosto de guardar essas coisas. Eu não sei se vocês são uma pessoa que gosta de ter isso organizado, guardado e tudo, porque eu vejo muita gente que faz isso, né? Mas eu não gosto desse acúmulo. O planner é a mesma coisa, eu também descarto o planner depois que acaba o ano. Acabou o ano, eu nunca ficar vendo o que eu fiz, nada do tipo. A única coisa que eu tenho interesse em guardar, que aí eu comprei esse caderno aqui pensando nisso, é esse aqui, que é um caderno que eu uso como se fosse um diário. Não é um diário, porque eu não preencho diariamente. Mas é nessa ideia de despejar pensamentos, escrever as coisas, relatar coisas que aconteceram, coisas que eu posso querer lembrar depois, que pode ser interessante de ler. Eu acabo escrevendo muito momentos ruins, assim, momentos que eu não tô bem, porque eu acho que o escrever me ajuda muito nisso, mas eu tenho tentado escrever também em momentos bons, né? Aconteceu alguma coisa boa, eu fiz alguma coisa legal, enfim, registrar aqui pra poder lembrar disso no futuro, porque esse aqui é um caderno que eu quero guardar. Esse aqui eu comecei a preencher em 2024, em agosto de 2024, ele tá quase acabando, e daí eu comprei um outro pra dar sequência no ano que vem, que é verdinho também. Então esses aqui eu quero guardar. Eu tenho tentado ultimamente preencher como se fosse as páginas matinais, que é aquela proposta, né, de você preencher 3 páginas, a ideia é que sejam páginas soltas, né, não no caderno, mas enfim, 3 páginas com o que tiver na sua cabeça, só escrevendo ali sem direção nenhuma mesmo, só despejar as coisas ali no papel, que é uma coisa que eu aprendi no livro, como é que chama? O Caminho do Artista, e foi uma coisa que eu fiz durante a pandemia, por isso que eu resolvi guardar
comprar esse caderno pra fazer uma coisa assim, guardar, porque eu guardei esses papéis que eu escrevi durante a pandemia, e vira e mexe eu pego pra reler aquilo e eu fico, nossa, que loucura, lembrar essas coisas, pensar no que tava na minha cabeça naquele dia a dia ali, enfim, porque a pandemia foi um momento, enfim, caos total, né? Então é o único papel que eu tenho guardado hoje, assim, de caderno, essas coisas, e resolvi fazer isso também pra registrar outras coisas, porque é isso, aquele período da pandemia foi muito coisas negativas, né, coisas difíceis, esse sentimento horrível que a gente tava vivendo ali, e ao mesmo tempo que é legal ter esse registro, eu quero muito registrar as coisas boas também, ter esse registro das coisas ordinárias, sabe, o dia a dia, aquele dia bom que você tem, que você fez nada demais, mas foi um dia bom, foi um dia que você tava bem, quero poder sentar e registrar esses momentos, sabe? Tento tentar fazer isso com mais frequência, porque eu acho que eu não registro o suficiente. Mas enfim, quero terminar esse caderninho aqui ainda esse ano, falta várias páginas, por isso que eu tô pensando nessa ideia das 3 páginas. Mas eu queria começar o próximo ano preenchendo esse aqui, nessa ideia de, enfim, ter esses registros. Então, papel é isso que eu tenho. E isso aqui é literalmente todos os cadernos que eu tenho hoje em casa, são esses aqui. Não tem mais nenhum outro bloquinho. Na verdade, o único outro caderninho, bloquinho que eu tenho é um que eu recebi da Tag, que é tipo um diário de leitura. Eu posso até sortear ele, porque eu não vou usar. Vou pensar num sorteio pra fazer com vocês, porque, enfim, é uma coisa que só fica aqui acumulando. E fico com dó de jogar fora, né? Eu sempre passo pra frente essas coisas quando estão em branco, obviamente. Mas depois que eu preencho, jogo fora. O que mais que eu queria comentar? Eu queria falar sobre as metas pro canal. Eu tenho pensado muito sobre o que fazer em 2026 em relação à produção de conteúdo. Faço produção de conteúdo de várias formas há muitos anos, né? Mas no canal mesmo, esse último ano, esse ano de 2025, foi o ano que eu fui mais frequente, assim, que eu realmente consegui manter uma frequência legal aqui. Postei, acho que todas as semanas do ano. No início do ano eu tava postando um vídeo só, depois eu aumentei a frequência para 2 vídeos por semana e realmente consegui manter isso, tanto que consegui monetizar o canal, né? Porque para você monetizar o canal você precisa atingir um número de horas assistidas num determinado período ali. E é muito difícil de ter isso com um canal pequeno se você não tem uma quantidade legal de vídeos, né? Então consegui atingir essa meta, que foi muito legal. Inclusive, pode ser por isso que você tá vendo mais anúncios aqui, tá? Provavelmente já aparecia antes, porque o YouTube usa anúncio mesmo se o canal não tiver monetizado, mas agora que ele tá monetizado, eu consigo colocar isso, né, pra funcionar. Então, normalmente vai aparecer anúncio no início do vídeo, talvez no meio do vídeo também. E se você assiste esses anúncios, eu ganho uma pequena comissão em cima disso. Então a ideia de monetizar o canal é justamente ter uma renda, que é uma das coisas que eu tenho pensado para 2026, né? Ter esse foco para conseguir ter essa renda extra vindo dessa produção de conteúdo, que é uma coisa que eu sempre fiz como hobby, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu comecei ali com blog, né? Escrevendo quando eu era muito novinha, criando participando, né, dessa comunidade literária aqui, é uma coisa que eu sempre gostei muito. E para 2026 eu queria muito fortalecer isso nesse sentido de rentabilizar isso, né? Um dos movimentos é o canal aqui, né, essa monetização do canal. Tem também o link de afiliados, né? Toda vez que vocês compram com o link da Amazon que tá aqui no box de descrição de todos os vídeos, eu também ganho uma pequena comissão com isso, então quero fortalecer um pouco disso também. Divulgar mais esses links, enfim, lembrar mais vezes que vocês podem usar esses links pra, enfim, ver o que faz sentido pra isso no canal no ano que vem. E também pensei em algumas metas de números mesmo, que, enfim, importa, né? Pensando aqui em quantidade de inscritos pro canal, eu queria muito chegar em 5 mil. Na verdade, assim, eu queria chegar em 10 mil. Mas aí eu acho que é me iludir demais, porque nós temos só 2 ficando. Somos só 2 mil pessoas por aqui. Então eu acho que 5 mil até o final do ano que vem, acho que é uma quantidade que faz sentido. Tenho pensado também sobre a quantidade de vídeos. Eu vou parar de fazer 2 vídeos por semana. Eu vou fazer... vou me organizar para fazer um vídeo toda semana
E o segundo só vai sair se tiver alguma coisa a mais, se fizer sentido dentro da programação, mas não quero me comprometer a manter os 2 vídeos porque, enfim, dá trabalho. É um pouco mais difícil de fazer, então eu quero fazer um vídeo só, postando 4 vídeos no mês e quero pensar em trazer mais vídeos curtos, né, os shorts, que é uma das formas de atrair novas pessoas, né, de chegarem novos inscritos, enfim. Então, quero justamente não fazer os 2 vídeos longos para ter esse tempo para conseguir fazer os vídeos curtos também. E nisso tenho pensado se eu quero ou não criar conteúdo no Instagram, que o Instagram, assim, é uma tristeza, né? Eu não me dou bem com o Instagram por muitos motivos, enfim. Mas também coloquei uma meta de seguidores ali para o Instagram, caso eu continue a produzir por lá, que é 3.000. Lá acho que já tá acho que são 2.400 mais ou menos que tem. Então, acho ok também, super viável de chegar até o final do ano, se eu continuar produzindo, né? Mas, enfim, o Instagram, tô pensando, tá? A parte, assim, porque eu fico com muito receio de soar muito repetitiva, né? Quem me acompanha no Instagram e no YouTube fica vendo, às vezes, os mesmos conteúdos. E, ao mesmo tempo, eu não quero criar nada específico para o Instagram. Eu quero replicar os mesmos vídeos que eu estou fazendo aqui, né? Os vídeos curtos que eu posto aqui no YouTube. E aí fico com esse impasse, sinto que lá no Instagram nada funciona, a coisa não vai, é um vídeo que às vezes vai muito bem aqui, mas vai muito mal, ninguém visualiza, e eu sei que é muito pela entrega da plataforma, né, enfim, questões que eu preciso pensar para o ano que vem, mas o YouTube vai se manter. Vou atualizar um vídeo por semana, e a ideia é que esses vídeos saiam todo sábado. Sábado às 10 horas da manhã, vou tentar esse dia, pelo menos nos primeiros meses, para ver se funciona. Então fica aqui essa organização, esse planejamento para que vocês saibam. Todo sábado vai ter vídeo novo aqui no canal a partir de 2026. E é isso, enfim, conto com a ajuda de vocês também. Quanto mais vocês comentam, compartilham, indicam o canal para outras pessoas, me marcam lá no Instagram, enfim, envia vídeo para outras pessoas, curte, clica naquele botãozinho de hypar, enfim, tem várias formas, né, de você apoiar o canal, de você ajudar o canal aí a ser visto, a ser encontrado por outras pessoas. Então, se vocês puderem me ajudar nisso, vai ser muito bom. Mas, enfim, tá aqui a meta de inscritos pro ano que vem. Vamos ver se vai dar certo. Bom, vou fechar esse trechinho por aqui, que eu acho que falei bastante sobre essa questão das organizações. Me conta se vocês quiserem ver a minha organização do Notion, que eu amo fazer isso, mas eu sei que às vezes é muito chato de ficar vendo, né? Nem todo mundo gosta. Então, se vocês se interessarem, eu posso mostrar num outro vídeo. E depois volto pra contar pra vocês sobre as leituras, porque eu terminei a leitura do Querido Babaca e tô quase finalizando a leitura de Sobre Minha Filha. Então, provavelmente o próximo trechinho vai ser comentando os 3 livros que eu citei no início do vídeo. Gente, esse vlog ficou completamente diferente do que eu tinha planejado. Hoje já é dia 23 de dezembro, então, a véspera da véspera de Natal. Estou aqui para comentar com vocês sobre as leituras que eu falei no início do vídeo, que foram os livros que eu finalizei. Inclusive, foram as únicas leituras de dezembro. Então, vocês vão me ouvir falando sobre esses livros também no vídeo de lidos de dezembro, que possivelmente já saiu antes deste vlog. Mas, enfim, foram as últimas leituras aqui, então. Eu comentei no início que eu tinha terminado o Ópera dos Mortos, do Altran Dourado, que é um escritor brasileiro, que eu não conhecia. Essa aqui é a primeira obra que eu tô lendo do autor, já quero ler mais dele, porque eu gostei bastante do livro. E engraçado porque no início é um livro que tem um ritmo muito diferente, assim, você precisa ler com calma. Ele é curto, mas você não consegue ler rápido, sabe? Não dá pra avançar nessa leitura rápido, porque você precisa prestar atenção ali. E assim, no início eu achei que seria um livro só, ok. Eu falei, legal, eu gostei da premissa, mas a história ainda não tá me envolvendo. Mas aí aos pouquinhos eu fui me apegando mais aos personagens ali, gostando bastante do desenvolvimento que a história tava tendo. E o final me ganhou. O final me ganhou completamente, porque assim, acontece uma coisa que eu fiquei chocada. Primeiro ficou assim, não acredito que isso vai acontecer. E depois, meu Deus, isso aconteceu. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que não tá dita ali, sabe? É uma coisa que ficou meio implícita que aconteceu, mas aconteceu. E o final em si, o desfecho da personagem, também é meio nebuloso, assim. Pelo menos eu li e primeiro tirei uma conclusão, depois falei, não, isso aqui não aconteceu desse jeito, e depois pensei em outra coisa. Então, assim, o livro me trouxe
Ai, essa coisa de pensar, meu Deus, que livro bom no final, pelo desfecho. Então, assim, eu senti que o ritmo do livro não me pegou muito no início. A história, assim, foi um pouco lenta. Mas é isso, desde o início eu tava gostando do livro, mas não a ponto de falar, nossa, que livro incrível. Mas chegou no final eu falei, caramba, acho que eu entendi o que as pessoas falam sobre esse livro. Porque eu escuto poucos comentários sobre ele, mas às vezes que eu ouvi as pessoas falando desse livro, sempre foi um tom muito elogioso. Então eu tinha muita curiosidade de ler. E assim, gostei. Recomendo, mas acho que é importante já ir preparado para essa questão do ritmo do livro, de ser mais lento mesmo, sabe? É um livro que você precisa ter calma para ler, que você precisa ter paciência, assim, pela escrita, pelo jeito como é narrado. É um livro que a história é contada toda de um jeito meio diretão, assim, sabe? Não tem aquela pausa dos diálogos, sabe? Aquela coisa, assim, que torna a dinâmica do livro diferente. Então, assim, eu acho que isso é uma das questões, assim, e eu falo isso porque, assim, às vezes a fala tá misturada ali no meio do parágrafo e aí você... É difícil, às vezes, de pensar, opa, isso aqui começou uma fala, sabe? Quando o livro é escrito dessa forma. Então, exige essa atenção maior do leitor. Mas, enfim, vale super a pena. Gostei bastante do livro. E daí eu terminei os outros dois, que é O Querido Babaca. Não sei se eu comentei sobre ele no início, sobre a premissa dele, mas, enfim, aqui a gente tem dois personagens trocando mensagens, trocando e-mails. Um deles é um escritor, que tem uma carreira ok ali, e ele é o grande babaca dessa história porque ele teve uma situação exposta ali por uma ex-colega de trabalho, uma ex-funcionária dele, por uma questão ali de abuso, né? O cara tava importunando ela em várias situações e isso era dito o tempo todo ali, mas ele é aquele cara que age como se as coisas não estivessem ali, como se isso não fosse nada demais, não consegue enxergar o que tá acontecendo de fato, não consegue enxergar o quão horrível as coisas que ele faz. Então é um cara que tá nesse cenário. E aí ele tá sendo massacrado na internet por causa disso, se sentindo um grande de um coitado, e começa a contar sobre essa experiência pra Rebeca, que é uma atriz muito bonita, muito famosa, muito conhecida e que fez muito sucesso, mas já está ficando mais velha. Então ela está recebendo algumas críticas, inclusive do próprio escritor desse Oscar, que direciona um desses comentários para ela. Enfim, então ela tá vivenciando essa situação. Então aqui é um livro que vai trabalhar bastante essa questão de desigualdade de gênero, sobre essas questões de machismo, e aí dentro de ambientes de trabalho, né, que normalmente tem essa dinâmica de poder ali. Também vai trazer um pouco dessa coisa da internet, de como as coisas ficam gigantescas ali, né, na internet, como que as pessoas conseguem ser muito agressivas, né, muito odiosas ali, né, enfim, como que essas coisas crescem ali, inclusive virando, né, contra as pessoas que deveriam estar sendo defendidas. Enfim, mostra um pouco dessa complexidade, né, dessas situações todas. E eu gostei bastante da forma como a autora elabora isso daqui, porque você consegue realmente entender a cabeça do cara, a cabeça da mulher ali também, né, da Rebeca, porque ela não fica nessa de querer ensinar ele, de querer, sabe, falar pra ele, você tá sendo um babaca. Ela só segue a conversa ali, né, por outros pontos, enfim. Mas o cara vai fazendo algumas reflexões ali diferentes a partir da conversa que eles vão tendo. E assim, o livro tomou um rumo completamente diferente do que eu esperava, porque ele traz outros assuntos fora desse, que eu achei que seria o foco. Então é um livro que vai falar também sobre drogas, sobre vício, né? Então os dois personagens falam um pouco sobre isso. O livro também vai trazer questões sobre relacionamentos familiares. O escritor vai falar um pouco sobre a dinâmica dele com a ex-esposa, com a filha que ele tem, né? A atriz também vai falar um pouco ali sobre essa dinâmica com os pais na infância, né? Conectando também com a forma como ela encara a vida, como ela encara o uso de drogas também. E, por fim, um outro ponto que me surpreendeu aqui no livro, que eu também não esperava, é que a história se passa no período de pandemia. Então, o tempo de troca aqui dessas mensagens chega no meio da pandemia. Então é interessante que também tem um pouco desse contexto, né? Desse isolamento, de como que eles lidaram com certas coisas ali, desse medo. E é estranho ler certas coisas assim, né? Porque
tava ali, né, a gente viveu isso. Então, assim, já tem livros sendo escritos sobre esse período de pandemia, né? Então, assim, foi estranho ler certas partes sobre isso, mas eu gostei bastante do livro. Eu achei que a autora conseguiu sustentar bem todos os temas ali, do início ao fim. Eu acho que tem alguns momentos que parece que vai ter uma quebra ali, parece que vai ter uma... Sabe quando o livro perde o ritmo e você fica, ai, tava bom até agora, mas agora ficou meio assim? Tem horas que parece que vai chegar nesse ponto, tem umas interseções ali que isso acontece, mas depois a coisa volta, sabe? A autora consegue pegar fôlego de novo ali pra continuar a história. Então, gostei bastante desse livro, acho que são reflexões super interessantes. Acho que ela consegue trazer isso de uma forma muito... muito afiada ali, com humor também, sabe? Não é uma coisa... muito didática, que era um receio que eu tinha quando eu comecei a ler. Quando eu vi a premissa do livro, eu achei que poderia ser ir muito pra esse lugar do didatismo, de estar explicando certas coisas. E muito longe disso, sabe? Gostei bastante. É realmente uma conversa ali entre os dois e entendendo os dois pontos de vista, reflexões, os pensamentos, ali a evolução do pensamento deles ao longo dessas conversas é muito interessante. E daí, também finalizei o livro sobre minha filha, que é uma história bem curtinha, que é contada pela perspectiva da mãe, que ela tá recebendo de volta na casa dela a filha, que é uma mulher lésbica, e ela tá voltando pra casa porque ela não consegue pagar o próprio aluguel, não consegue se sustentar, e ela volta pra casa junto com a companheira dela. E aí a mãe fica muito sentida com isso, é uma mulher muito tradicional ali, né, tinha uma expectativa muito específica ali pra filha, né, queria que a filha casasse, queria que a filha tivesse um trabalho estável, e ainda fica com essas coisas na cabeça de minha filha, vai atrás disso, sabe, você ainda é nova, você ainda tem tempo de, enfim, ter esse destino pra sua vida. Então ela fica muito nessa questão, ela vive vários embates ali, né, com a filha, com a companheira dela. Foi uma companheira porque ela não cita em momento nenhum se é namorada, se elas são casadas, enfim, qual que é o cenário ali. Porque a mãe sempre esteve muito distante desse relacionamento, ela nunca quis saber nada sobre isso, ela sempre encarou isso como uma coisa que vai passar. Então era o pensamento dela. Mas assim, a filha já tá com a companheira dela há 7 anos. Então, assim, a mãe tá ali em completa negação sobre esse relacionamento. E a partir do momento que a filha vai morar na casa dela, ela começa a refletir sobre outras coisas a respeito disso também, principalmente o futuro da filha, né? Pra onde que ela vai, como é que essas coisas vão acontecer, o futuro dela própria, porque ela é uma mulher que trabalha numa casa de repouso, então ela cuida de pessoas idosas. Então tem esse contraponto aqui interessante, que é pensar sobre essa juventude e essa velhice, né? E aí ela traz essa preocupação muito mais conectada à filha, né, mas também pensando em si mesma, pensando nas expectativas que ela tem. Enfim, eu gostei do livro, eu acho que é um livro que tem uma escrita diferente, né, eu tenho essa sensação com livros asiáticos, de um modo geral, porque eu acho que o outro que eu ia citar é um livro japonês. Esse aqui é sul-coreano, mas eu acho que tem uma escrita mais direta, uma coisa mais... Não sei, não tem um envolvimento, um desenvolvimento ali com o personagem. Eu fico sempre numa expectativa diferente do que vai acontecer, mas a coisa às vezes é muito direta ali. Mas super interessante, gostei das reflexões que esse livro traz, gostei de acompanhar essa história pela perspectiva da mãe, de todo o desenvolvimento que a história tem, sabe? Então, assim, foram 3 ótimas leituras em dezembro, gostei bastante desses livros. E aí, eu tô aqui com o meu Kindle, que eu resolvi ressuscitá-lo, que ele estava guardado, coitado, na gaveta. Felizmente, ele ligou fácil, porque da última vez que eu deixei o meu Kindle descarregado e guardado por um tempo, foi um custo pra ligar, foi um custo pra ligar. Eu tive que assistir vários vídeos, várias estratégias, pedir várias dicas lá pelo Instagram, até descobrir como é que eu faria pra ligar. Tive que deixar ele carregando de um dia pro outro e ficar fazendo essas coisinhas de segurar 3 segundos, liga, enfim. E fiquei nessa tentativa um tempão, até o Kindle voltar. Mas dessa vez, felizmente, ele voltou. E aí, o que eu fiz? Eu tinha vários e-books aqui, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei todos os e-books que eu tinha no meu Kindle. Agora eu não tenho mais nenhum deles, porque eu fiz uma limpa no Kindle, porque eu falei assim, nossa, toda vez que eu tenho livros na minha estante que estão não lidos há muito tempo, que eu percebo que não tem mais interesse, que eu não quero mais, eu passo pra frente, né? Eu tiro esses livros
e dou, ou eu troco em sebo, né? Enfim, eu tiro esses livros da estante, faço essa renovação ali. Eu falei, vou fazer a mesma coisa com o meu Kindle, porque tem vários e-books que eu tinha, que eu, enfim, comprei há muito tempo, às vezes aquelas compras baratinhas, né? Eu peguei de forma gratuita, a maioria eu tinha pegado de forma gratuita, mas eram livros que já não me interessavam mais, que eu não queria ler. E aí, eu tirei todos eles, e agora eu tenho 4 e-books aqui. Então são 4 e-books que eu posso colocar na minha meta de leituras para o próximo ano. Tem sempre um barulho para trabalhar, né? Então tem 4 e-books aqui que eu pretendo ler no ano que vem, espero. Que são, o primeiro deles é uma biografia da Charlotte Brontë, que é em inglês, de um escritor chamado Graham Watson. Pelo menos eu acho que é uma biografia. Eu provavelmente peguei esse livro gratuitamente. Então tá aqui, mas esse eu deixei porque eu ainda tenho interesse em ler. Eu tenho uma outra biografia da Charlotte Brontë aqui e é uma coisa que eu ainda tenho vontade de fazer, de conhecer mais sobre as irmãs Brontë, ler mais sobre elas. Então eu tenho esse livro aqui, vou tentar fazer isso no próximo ano. Eu também tenho um livro brasileiro aqui que se chama O Irapuru, do escritor Febraro de Oliveira. Deixa eu mostrar todos os livros aqui, que é esse aqui, ó. Eu provavelmente também peguei gratuitamente. E ele tá aqui tem um tempo, mas é um livro curtinho e é um escritor contemporâneo, então tenho curiosidade, quero ler ele. Daí eu tenho aqui no cantinho O Irmão Jacob, que é da escritora George Eliot, que é a mesma autora de Middlemarch, que foi um livro que eu gostei bastante. Esse aqui parece que é um conto dela, né? Que conta a história desse personagem aqui. Esse eu ganhei junto com o livro, né, do Middlemarch, quando eu fiz a assinatura na campanha do Catarse, da editora Pinar. Eles também mandaram esse e-book aqui. Então tá aqui, quero ler também porque eu gostei muito da escrita da autora, eu adorei ler Middlemarch. Então é um conto, né, então vai ser rapidinho. Então deixei aqui também pra ler. E esse outro aqui é um livro que eu comprei, é um livro de fantasia, que foi numa época que eu tava lendo. Esqueci qual que foi, mas eu fiquei, nossa, eu quero ler mais fantasias, quero conhecer mais. E aí eu comprei esse daqui, que eu ouvi falar muito bem sobre ele. É um livro gigante e eu nunca peguei pra ler. Então agora eu deixei ele aqui que eu quero fazer essa leitura. Porque eu voltei, li a sinopse de novo, falei, poxa, é interessante, quero continuar. Que é o livro Cidade nas Nuvens, do escritor Anthony Doerr. Então tá aqui os 4 e-books que eu coloquei, que eu deixei no meu Kindle, né? E eu também tô querendo comprar um e-book, vai ser minha última compra do ano, do livro Christine Lavransdater, que eu estou lendo em inglês, e é um baita de um tijolão. E aí eu queria comprar a versão em e-book, porque eu vou viajar na próxima semana, e eu queria levar ele, só que não dá pra levar, aquele tijolo de livro. Aí eu falei, vou levar o Kindle, né? E aí vou levar o Kindle e continuar essa leitura por aqui. Então, acho que eu vou comprar o e-book desse livro, que é uma pena, porque tá caro esse e-book. Eu tô decidindo isso, na verdade, mas provavelmente vou fazer isso porque eu não queria pegar nenhum outro livro pra começar nos próximos dias, pra fechar o ano, porque, sinto que eu já fechei as leituras do ano. Eu já gravei o vídeo de lidos do mês, então não queria finalizar nenhuma outra leitura. Enfim, ainda tô decidindo, mas provavelmente vou pegar esse e-book, que vai ser aí a única leitura que eu vou seguir lendo em dezembro, pra fechar o ano, que eu quero muito finalizar esse livro em janeiro pra fazer o vídeo sobre a autora, né, seguindo o projeto das mulheres que ganharam o Nobel de Literatura. Mas enfim, é isso. A minha ideia é não... inclusive... sobre o projeto não, eu fiz aquele vídeo mostrando todos os livros que eu comprei em 2025 e fiquei de pensar uma meta pra isso, né, pra 2026 e decidi o que eu vou fazer. Eu não vou estabelecer uma meta de compra nem nada do tipo quantidade ou valor. Eu decidi que eu só vou comprar livros em livrarias físicas. E aí, eu acho que só isso já vai me limitar bastante, porque assim, livrarias físicas é muito mais caro, né, do que comprar online. Então a minha ideia é que no ano todo, qualquer livro que eu for comprar, eu só compro em livraria física. E aí assim, já vai ter essa limitação justamente pelo preço, né, por ser mais caro, eu acho que eu vou acabar comprando menos. E também pra fazer uma coisa que eu quero muito fazer mais, né, que é ir em livraria, que é escolher os livros ali naquele momento, né. Então, enfim, quero ter esse hábito, então decidi isso para 2026. Só vou comprar livros em livraria.
com exceção de e-books, né? Se eu for comprar algum e-book, mas é uma coisa que eu, como vocês viram, eu acabei de mostrar, eu compro muito pouco. Então, assim, vai ser esse o meu objetivo pro ano que vem. Então, sempre que for comprar um livro, preciso ir numa livraria. Eu tava pensando se eu quero comprar livros pro meu aniversário, que eu sempre me dou de presente livros no meu aniversário. Eu faço aniversário logo no início do ano, que é dia 6 de janeiro. Mas eu acho que eu não vou fazer isso, porque eu já me dei vários livros de presente agora na Black Friday, livros que eu ainda não li. Então não faz sentido comprar outros logo no início do ano, então eu vou deixar isso pra outro momento. Mas assim, caso você queira me presentear no meu aniversário, a minha lista de desejados tá sempre aqui no box de inscrição, tá bom? Então, 6 de janeiro, faço aniversário. Inclusive, faço 29 anos. É o meu último ano aí, antes dos 30, né? Então preciso rever a lista dos livros dos 30 antes dos 30. Mas enfim, é isso. Acho que vou fechar esse vlog por aqui, que eu acho que ele já tá muito extenso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, de me ouvir até aqui. Eu quero agradecer muito, muito, muito pela presença de vocês ao longo do ano aqui no canal. Fiquei muito feliz com o crescimento do canal, né? Eu falei antes sobre a questão de ter batido a meta de monetização, mas eu também tinha a meta de alcançar 2.000 seguidores, 2.000 inscritos, né? Aqui inscritos, na verdade. E também bati essa meta, inclusive antes do ano terminar, então fiquei muito feliz com isso. E fico muito feliz com todas as trocas que a gente tem aqui, com todos os comentários que vocês deixam por aqui. Fico realmente muito feliz toda vez que eu vejo essa troca por aqui. Então, muito obrigado. Muito obrigado por estar por aqui, muito obrigado por acompanhar, muito obrigado por me fazer companhia ao longo desse ano. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo Natal e desejo aí um ano de 2026 incrível para vocês. Que seja um ano maravilhoso aí, que traga tudo que você precise, que seja cheio de amor, de esperança, de paz, que a gente precisa de paz, e que traga boas leituras também. É isso. Obrigada, feliz ano novo e até 2026.